Olá, seja muito bem-vindo ao canal Resume Book, este canal que ajuda pessoas em empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. É muito bom ter você aqui comigo. Resumo do livro Como Organizar Sua Vida Financeira, Ruby Giordani. Quem não sonha em se livrar de vez das dívidas, sair do vermelho e aproveitar bons momentos com os amigos ou com a família? Saiba que isso é possível sim. Você só precisa aprender como organizar sua vida financeira e assumir o leme dessa fantástica viagem. Como organizar sua vida financeira? Segundo o escritor e professor Ruby José Giordani, a organização é a chave do sucesso para qualquer pessoa que busca independência financeira. Assim, nesse livro, ele fala sobre gastos pessoais, objetivos, controle de finanças, compras à vista ou a prazo, importância da pesquisa de preços, uso correto do cartão de crédito e mudanças de hábitos. Além disso, o autor compartilha uma fórmula matemática, apelidada de Fórmula de Ouro. Então, você está pronto para botar a mão na consciência, e no bolso também, para fazer o seu dinheiro valer mais. Siga com a gente! Como organizar sua vida financeira? Todos os meses as coisas acontecem assim, o dinheiro entra na sua conta e ele sai para o pagamento de compromissos e dívidas. Mas se vai sobrar ou não, aí é outra história. O livro Como Organizar Sua Vida Financeira ressalta que, se você quer contabilizar saldo positivo, a melhor ferramenta a se usar é o controle. E aí, você precisa achar um jeito de gastar menos do que ganha. Outra regra de ouro: nunca comprometa todo o salário e ou rendimento. Se você ganha pouco, busque alternativa de renda extra, como por exemplo, revenda de mercadorias, cosméticos, perfumes, joias e outros produtos pessoais, artesanato, etc. Essa é uma prática comercial que oferece boas oportunidades de lucro. Venda de alimentos, revenda de doces e salgados é outra opção de renda extra, afinal, comida sempre será necessária. Programas de afiliados, busque por sites que oferecem comissão por indicação na venda de mercadorias. Valorização do currículo, nesse caso, procure por cursos, tanto presenciais como online. A internet está abarrotada de possibilidades para estudar quando e onde quiser, inclusive, gratuitamente. Novos conhecimentos e habilidades poderão lhe abrir portas em outra empresa que o valorize mais. Melhor posição profissional na empresa: você não precisa sair da empresa para melhorar o seu rendimento. Pelo contrário, pode pleitear mudança de posição, mas para isso você deve estar qualificado. Abertura de uma empresa: pesquise a carência na sua região, estude e abra uma pequena empresa que, dependendo de seu esforço, crescerá e os lucros também. O site do Sebrae é muito útil para obter informações de como abrir uma empresa começando como empreendedor individual e, conforme a empresa vai crescendo, vai mudando de categoria. Escreva e venda seus próprios livros em plataformas de autopublicação gratuita. Corte os gastos supérfluos. Os próximos passos. Como organizar sua vida financeira? Planilha. Segundo o autor de Como Organizar Sua Vida Financeira, uma vez feita a reflexão sobre os seus rendimentos e o que você pode fazer para embolsar mais dinheiro no final do mês, você deve partir para a organização do orçamento. Assim, será possível ter certeza de que seu dinheiro está sendo usado conforme você planejou. Lembre-se que o seu objetivo principal é pagar as contas em dia e ainda, guardar dinheiro para aproveitar a vida. Mas isso somente é possível com a elaboração de um orçamento, que deve ser monitorado e atualizado constantemente. Outro fator importante: para que o orçamento funcione como planejado, toda a família tem que estar envolvida e comprometida com ele. Por exemplo, não adianta nada você colocar em sua planilha o corte de despesas com entretenimentos, mas o seu filho não abre mão das baladas ou do álbum de figurinhas. E tem muita gente que pensa no orçamento como algo difícil. Puro engano. Você pode sim usar uma planilha de Excel ou uma plataforma específica, mas pode também lançar mão do tradicional caderninho, onde se anota todas as rendas e despesas. Descubra o que melhor funciona para você e mãos à obra. A fórmula de ouro das finanças pessoais. Como organizar sua vida financeira? Planilha. O livro Como Organizar Sua Vida Financeira afirma que a gestão das finanças pessoais nada mais é do que uma mera operação de adições e subtrações. Ou seja, você soma tudo o que ganha, ganhos, e soma todas as despesas, despesas.
A diferença entre elas é o saldo restante. Então, a fórmula de ouro é: saldo restante, ganhos, despesas. Mas, se é tão simples assim, por que sempre falta dinheiro para muita gente? Por que o orçamento está sempre apertado? Por que existem dívidas? De acordo com o autor, o saldo negativo é, geralmente, a falta de orçamento, controle dos gastos, escolhas corretas, objetivos para o futuro, dicas para a família inteira. Peguem uma folha de papel e canetas e anotem as seguintes considerações: onde o dinheiro está sendo gasto? Quais são as despesas em fixas e variáveis? Separe-as. Relacione os seus gastos quanto à necessidade. Tenham sempre em mente os rendimentos da família. Anote tudo. Conversem sobre a situação financeira atual da família. Pensem e escrevam os objetivos comuns da família. Reflitam sobre as vantagens que todos terão ao atingir os objetivos propostos. Elejam um responsável para fazer o controle. Comprometam-se todos a atingirem os objetivos. Note que as despesas fixas são realmente persistentes. Já as despesas variáveis são aquelas que ora existem, ora podem não existir ou, até mesmo, variar bastante em termos de valores. Por isso devem ser rigorosamente avaliadas pelos familiares, quanto à necessidade ou à prioridade. Além disso, o autor de Como Organizar Sua Vida Financeira alerta para as despesas de início do ano, que impactam fortemente o orçamento financeiro da família. Entre elas, o IPVA, IPTU, matrícula e material escolar, viagens, festas de fim de ano, etc. E nesse momento, o salário é menor, pois as férias já foram pagas. A dica, então, é não gastar o 13 graus salário e o terço de férias de imediato, ou por antecedência. Guarde esse dinheiro para pagar as contas no momento em que elas vierem. Pense para frente. Você e sua família prepararam o orçamento financeiro das receitas e despesas. Ótimo, agora é hora de olhar para o futuro. Nesse caso, os objetivos devem ser claros, desafiadores, possíveis de ser atingidos pelo esforço próprio. Uma dica do autor de Como Organizar Sua Vida Financeira é separar os objetivos ao longo do tempo em objetivos de curto, médio e longo prazos. Isso facilita o sucesso em cada um deles. Mas o autor alerta: não planeje o que você não pode cumprir. Em outras palavras, seja realista e planeje sua vida financeira de acordo com o seu poder aquisitivo. Assim, com os pés no chão, escreva alguns objetivos para o futuro e seja persistente. Esforce-se ao máximo para que esses objetivos se concretizem, um de cada vez. Novo comportamento. Você quer saber se está comprando algo realmente necessário ou se trata de uma compra por impulso? Então, antes de fechar um negócio, faça a si mesmo 3 perguntas. Eu posso? Eu preciso? Vai ser útil? Cuidado com os gastos supérfluos, como vícios e prazeres desnecessários. Outras dicas valiosas de como organizar sua vida financeira: na hora de comprar, reflita se é melhor comprar à vista ou a prazo. Se o bem de consumo que você precisa pode ser pago à vista, com desconto, e você dispõe do valor para pagar, essa é a melhor opção. Além disso, pagamentos à vista podem oferecer uma coisa que o dinheiro não compra: tranquilidade. Pesquise preços, nas lojas físicas e na internet também, pois a diferença nos valores pode ser bem significativa de um estabelecimento para outro. Se a compra é de fato necessária e não é possível o pagamento à vista, além de comparar preços, entenda e compare as taxas de juros das lojas e dos bancos. Em alguns casos, por exemplo, pode ser vantajoso pegar dinheiro emprestado no banco e pagar a mercadoria à vista na loja. Fuja das armadilhas dos cartões de crédito. Pergunte-se: quantos cartões de crédito possuo? Preciso de todos eles. Qual é o valor total das taxas cobradas? Evite pagar somente o valor mínimo, uma vez que as multas e juros serão cobrados na próxima fatura, e, assim, a bola de neve só cresce. Evite ao máximo o uso do cartão de crédito se não tiver dinheiro para pagar depois, afinal, os juros são muito altos. Dicas para economizar. De acordo com o livro Como Organizar Sua Vida Financeira, você deve guardar dinheiro todos os meses. O ideal é que 10% da renda seja destinada para a poupança e não conte com este dinheiro, pelo menos, por enquanto. Deixe reservado para uma emergência,
para um bom negócio, para uma viagem, para especializar-se, para algo realmente importante. Então, logo que receber o seu salário, transfira o valor para a poupança. Se o seu pagamento vai automaticamente para a conta corrente, deposite os 10% na poupança e deixe o restante na conta corrente. Faça as retiradas à medida que as contas forem chegando. Isso porque, quanto menos dinheiro você tem em mãos, mais vai economizar. Como economizar no supermercado? Como organizar sua vida financeira planilha? Tenha em mãos uma lista dos produtos que você realmente precisa. Coma algo antes de sair de casa. Com fome, certamente, você irá comprar mais por impulso. Não tenha pressa, circule, compare preços e aproveite as promoções. Não fique preso a marcas. Certamente você vai encontrar produtos de qualidade similar e com preços diferentes. Compare o preço dos produtos em relação ao peso das embalagens, encontrando o preço unitário. Para isso, divida o preço pelo peso da embalagem. Observe a validade dos produtos e evite desperdícios. Como economizar em casa? Como organizar sua vida financeira planilha? Com a iluminação. Aproveite a luz natural. Pinte paredes com cores claras. Apague lâmpadas, onde não há pessoas. Se possível, utilize lâmpadas econômicas. A luminosidade é a mesma, porém, o consumo é menor. Adapte a potência da lâmpada ao tamanho do cômodo. Reduza o tempo de banho e ajuste a temperatura para a posição verão, quando não estiver tão frio. Deixe o alimento esfriar, antes de colocar na geladeira. Alimentos quentes provocam aumento do consumo de energia elétrica. Acumule as roupas para usar a máquina de lavar. Deixe juntar as roupas para usar o ferro elétrico. Passe antes as roupas mais grossas e aproveite a temperatura para passar as roupas mais finas, após desligar o ferro. Desligue a televisão, quando ninguém estiver assistindo. Tire todos os aparelhos da tomada, quando estão desligados. Mesmo desligados, eles consomem energia elétrica e isso gera despesas desnecessárias. Tampe as panelas e ao iniciar a fervura, diminua a chama do fogão. A temperatura da água do cozimento em panela normal não passa de 100 graus Celsius, então, de nada adianta ter fogo alto. Sempre que possível, utilize panela de pressão, pois, como a temperatura atinge mais de 100 graus Celsius, o alimento cozinha mais rápido e dessa forma economiza gás. Economizando água. Reaproveite a água da máquina de lavar. Economize água. Capte a água da chuva. Seja consciente. Como economizar no transporte? Como organizar sua vida financeira planilha? Ao usar o carro, mantenha os vidros fechados, calibre a pressão dos pneus, tire pesos desnecessários e não acelere sem necessidade e isso economiza combustível. Ande a pé ou de bicicleta, assim, além de fazer exercícios físicos e economizar na gasolina e com o carro, você evita gastar dinheiro em academias. Utilize o transporte coletivo. Dê e receba carona. Afinal, isso é fácil, econômico e ecológico. Os 5 R's. Conheça e pratique os 5 R's do livro Como Organizar Sua Vida Financeira. Repensar. Pense na necessidade real de um determinado produto, antes de comprá-lo. Depois de consumi-lo, se sua cidade possui coleta seletiva, separe as embalagens da matéria orgânica, que podem se transformar em adubo para a horta. Mude seus hábitos de consumo e descarte. Recusar. Aprenda a dizer não. Evite comprar aerossóis e lâmpadas fluorescentes, bem como produtos e embalagens não recicláveis ou descartáveis. Reduzir. Diga não ao consumo exagerado. Dê preferência por produtos que possuam refil e que tenham embalagens econômicas, priorizando as retornáveis. Reutilizar. Crie produtos artesanais a partir da reutilização de embalagens de papel, vidro, plástico, metal, isopor ou CDs. Utilize os dois lados do papel e monte blocos de papel para usar como rascunho em suas anotações. Reciclar. Pratique os 4 primeiros Rs e separe as embalagens para reciclagem. Se em sua cidade ainda não tem a coleta seletiva, pense na possibilidade de um grupo de pessoas do seu bairro entrar em contato com a prefeitura para a implantação do sistema. Saia do vermelho de uma vez por todas. Ninguém consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz com uma dívida enorme para pagar.
principalmente quando o dinheiro está curto. E a situação de muitos brasileiros não é nada boa. Dados divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostram que em dezembro de 2019, as dívidas eram um problema para 65,6% das famílias. O maior percentual dos últimos 10 anos. Esse cenário só reforça a necessidade de um orçamento pessoal e familiar, de modo a usar o dinheiro de forma correta e consciente. E o objetivo do livro, então, é mostrar o caminho de como organizar sua vida financeira, mantendo você e sua família de fora dessa triste estatística. Entrar no vermelho é mais fácil do que sair dele. Se você já tem dívidas, pode estar se perguntando: o que fazer? A resposta é que não existe saída fácil, não existe milagre. E, certamente, não aparecerá uma alma caridosa para pagar as suas contas. Ou seja, você mesmo é o responsável por sua vida financeira e pela árdua tarefa de sair do vermelho. E as dicas do livro Como Organizar Sua Vida Financeira são: tenha sempre em mente no papel, ou no computador, os rendimentos mensais da família. Identifique onde o dinheiro está sendo gasto. Separe as despesas em fixas e variáveis. Avalie os gastos quanto à necessidade. Converse com a família sobre a situação financeira atual. Anote os objetivos comuns da família. Refletir sobre as vantagens que todos terão ao atingir os objetivos propostos. Eleja um responsável para fazer o controle. Leve a família a se comprometer com os objetivos. Se a situação estiver apertada demais, a família pode pensar em vender um bem, por exemplo, o carro. E quando as dívidas se acumulam, é importante pagar antes aquelas com juros mais caros, cartões de crédito, cheque especial, e depois as dívidas com juros menores, empréstimo pessoal, prestações. E, finalmente, controle sempre os gastos pequenos, pois a soma gera valores expressivos. Continue aprendendo. Você gostou dos ensinamentos do livro Como Organizar Sua Vida Financeira? Como você pode observar, atitudes simples fazem uma grande diferença, não é mesmo? Nossa dica de hoje. É claro que eu selecionei uma sugestão de leitura para lá de especial para você. Pegue a nossa dica de hoje. Por que fazemos o que fazemos? Mário Sérgio Cortella. O que o leva a acordar cedo todos os dias e ir trabalhar? Essa é uma pergunta que você deve se fazer, antes de sair da cama, toda manhã. Se a sua resposta se resume em apenas ganhar dinheiro, então, é hora de acionar o alarme. Afinal, o autor defende que sua busca diária deve girar em torno de um propósito de vida, em casa e na empresa. Nesta obra, você vai entender que não adianta levar o trabalho apenas como meio de ganhar dinheiro, sem pensar em projetos que o satisfaça além da parte financeira. Boa leitura e ótimos aprendizados! Se você curtiu o resumo do livro Como Organizar Sua Vida Financeira, e as nossas dicas de leitura, deixe aqui o like e seus comentários. Link para a compra do livro completo, na descrição deste vídeo. Até o próximo resumo, valeu! E, é claro, lembre-se de compartilhar esse post em sua rede social.